Oi, oi! Começamos! Estamos ao vivo por aqui. Esperar a galera chegar, guardar o povo. Já vamos começar com barulho de moto, que aqui é muito comum, né? Mas Rayana entrou, nossa convidada. Olá, Rayana, seja bem-vinda. Vamos aguardar então o pessoal que vai entrar para assistir a nossa live. O Gui já entrou, nosso técnico. Larissa Santos, seja bem-vinda à nossa live. Um prazer te ter por aqui. Eu amo receber as psicólogas, porque eu sempre digo que comunicação sem psicologia, elas estão atreladas, não tem como uma existir sem a outra. Boa noite. Eu já vou convidando aqui. Oi, Lisa! A Lisa entrou agora também. Já vou convidando aqui, mandando o convite para ti, Rayana, para ir entrando aqui comigo. Vai dar certo dessa vez, vamos lá. Vini Pacheco, seja bem-vindo. Vamos convidar aqui. Enviado o convite, Rayana. Vê se tu recebeste aí. Deu certo hoje! Aê! Hoje a plataforma não tá de mal comigo. Tô te dando sorte hoje. Viu? Que coisa boa, né? Tio Zuki já me perdoou pelas... Isso que eu nem fiz nada, né? Mas é isso aí, o Instagram tá passando por algumas atualizações. E, às vezes, alguns mecanismos aqui dão uma bugada, mas depois volta ao normal. Isso é tecnologia, né? Faz Faz parte da tecnologia. Como que tá pra ti aí me ouvir? Tá me ouvindo bem? Consegue me escutar? Bom. Tá? Tranquilo. Tudo certo? E eu também? Também. Eu tenho fone, tá bom? Tá tranquilo por enquanto. Pra mim, eu tô ouvindo. Não sei o pessoal de casa. Se vocês quiserem aí comentar com a gente como é que tá pra vocês a questão de som. Se vocês nos ouvem bem ou não. Pra que a gente possa melhorar a qualidade aqui do som pra vocês. Som ok. O Gui disse que tá ok. O Gui é o meu técnico de som. Então, tá tudo certo. Se ele disse que tá ok. A Larissa também disse que tá tudo certo. Ótimo. Vamos Oi, esperar um Lari. pouquinho. A Lisa. Lisa. As psicos aqui com a gente. Sempre aprendendo juntas, né? Isso é a parte mais importante. Cliquem nos coraçõezinhos aí, pessoal. Tem coraçõezinhos durante a live. Se nós falarmos algo que vocês gostaram, que chamou a atenção de vocês, pode apertar no coraçãozinho sem moderação. A gente adora coraçõezinhos. Vamos ver quem mais entrou aí. Tailine Maciel, Bina Migliavaca e Clarissa Brum. Sejam bem-vindas à nossa live. Minhas colegas. Tuas colegas, ótimo, que bom, sejam bem-vindas. Muito feliz em receber aqui. Júnior, seja bem-vindo. Clarissa Brum, travou aqui. E aí? Vamos ver se a internet dela... Pra mim tá tudo ok. Não travou nada ainda. Tô te vendo bem ainda, tudo certo. Dá uma olhadinha se não é na internet. Aqui tá ok. Pode ser a internet lá que não está 100%. Mas, então, Rayana, é um prazer te receber aqui para essa terceira live que eu estou fazendo, de uma sequência de lives falando um pouco sobre comunicação, que é a minha área, mas como eu já disse, a comunicação sem a psicologia e outros pontos, como a fonoaudiologia também, eu acredito que ela não existe. Ela é um conjunto, ela é um corpo, onde todas as partes fazem a diferença. E as psicólogas são minhas aliadas nessa parte, porque nós vemos aí muitos medos de se comunicar em público, muitas dificuldades, nervoso, que vem mesmo da parte psicológica, não é tanto da parte de linguagem. Pessoas que fica aquele suor, aquela tremedeira, a dor de barriga, no momento em que vai falar com pessoas, que vai falar para um grande público, não sabe o que fazer, às vezes entra em desespero. Por isso eu acho que
essa colaboração entre nós é extremamente necessária e acredito que o tema de hoje é muito necessário. Como que as relações influenciam a nossa comunicação? Às vezes a gente não pensa nisso, que todos os nossos relacionamentos, os círculos com os quais nós tivemos convivência quando crianças, toda a parte de adolescência até chegar na fase adulta, tiveram alguma ação tanto positiva quanto negativa em como nós nos comunicamos hoje. Eu não sei se tu já quer começar compartilhando um pouquinho com a gente. Como que essas relações influenciam a nossa comunicação? Tá, vamos lá então. Boa noite a todos, né? Prazer, Andressa, estar aqui contigo, né? E fazer essa parceria, porque de fato, né? A gente está sempre se comunicando, né? É a base das nossas relações. E entrando assim, adentrando o assunto, né? Acho que é importante assim trazer que a gente se comunica, né? Desde o momento em que a gente nasce, né? Até foi algo que a gente conversou um pouquinho ontem. E como é que a gente se comunica, né? Num primeiro momento, através do choro, né? E aí os nossos pares, os nossos cuidadores, né? Aqueles que são os nossos responsáveis quando criança, é que vão poder compreender o nosso choro e vão se comunicar conosco também, né? Então, acho que um primeiro momento é poder colocar que a comunicação, ela não é só uma comunicação verbal, né? Tem as expressões também, né? Com E certeza. aí a importância, né, da gente falar em família, porque geralmente, né, o primeiro círculo de Tá relações e de... travando pra gente, Rayana, o teu vídeo. Voltou? Dá uma olhadinha aí na internet. Voltou. Agora voltou. Tá. Que pena, vai me avisando. Pode deixar. Tá bom. Então, como eu estava falando, né, o primeiro círculo assim que nós somos inseridos, né, enquanto seres humanos que se relacionam, né, é na família, né? Geralmente é na família. Então, quanto a família tem, né, um papel super importante, onde desempenha, né, esse papel de poder nos passar, né, nos comunicar também através das suas expressões, da sua forma como recebe quando a gente quer questionar alguma coisa, quando se pergunta, né? Então, a família é um papel, tem um papel fundamental, né? E aí a gente pode compreender também que por ter um primeiro círculo onde nós vamos conviver quando nascemos, enfim, né, nos primeiros anos da infância, também é de muita responsabilidade, né, dessa família, Com como é que certeza. vai passar essa comunicação, né? E aí vai ter comunicações mais assertivas dentro dessa relação e vai ter comunicações que daqui a pouco vão ser mais negativas, né? E acho que é isso da gente também poder observar, né? Como é que essas relações elas vão estar agregando, né? E como elas vão agregar na nossa vida, de forma positiva ou de forma negativa, né? Exatamente. E como nós estávamos comentando hoje, se organizando para a live, a questão do choro, que muitas vezes, ali no início, a família, os pais, os cuidadores, eles ainda não sabem muito bem o que a criança quer dizer. É a primeira forma de comunicação, mas eles não estão acostumados quando são de primeira viagem. E às vezes acontece de a criança estar chorando por ela quer um carinho, algo está doendo, e às vezes a mãe, o pai pensam que, ela tá com fome e vem e dá uma mamar e dá a teta, porque pensar, a criança está com fome, mas não. Até entender o que essa criança quer, o que ela deseja, compreender os choros. E aí, com o tempo, os pais começam a entender os choros. Eu digo pelo tom do choro e pela expressão do Uhum. bebê, eles começam a descobrir o que realmente essa criança está sentindo. Só que aí nós temos, como tu disseste, os dois lados, né? O lado positivo e o negativo. Em que às vezes se tem o choro como algo muito ruim. Essa primeira forma de comunicação às vezes é vista como algo muito ruim. E aí acontece aquelas situações de infância que talvez muitas pessoas já viveram, do pai e da mãe não sabem como lidar, né? A gente aqui não está dizendo que às vezes é consciente o que eles fazem. Às vezes eles também não aprenderam a lidar com a situação
porque os pais deles não aprenderam e passaram para eles dessa forma. E foi passando o ciclo, foi acontecendo. E eles acabam, às vezes, dizendo para a criança: engole esse choro, fulano. E aí o fulano engole o choro. Qual é o problema, qual é a dificuldade que esse engole o choro pode trazer para um futuro adulto, por exemplo? Tá, perfeito. Para um futuro ainda na infância, na adolescência e na adultez, né, o que pode acontecer? Essa criança pode identificar que ela não pode chorar, que chorar é feio, que chorar é sinal de fraqueza, né? Engole esse choro, é engolir também a sua expressão, né? Engolir também o seu sentimento, a sua emoção. Então, daqui a pouco, essa pessoa pode ficar introspectiva, né? Com dificuldade de interagir, com dificuldade de falar sobre os seus sentimentos, né? Sobre as suas emoções, porque num primeiro momento, ou durante alguns anos, né? Porque pode ser ali os 18 meses, pode ser até 2, 3 anos, enfim, que a criança ainda vai se manifestar muitas vezes a partir do choro. Ela já verbaliza, ela já fala, né? Mas às vezes vai ser através de um choro que ela vai manifestar aquilo que ela ainda não sabe muito bem explicar, né? Então, se esses cuidadores mandam, né? Falam para essa criança, engole esse choro, talvez a primeira leitura que essa criança vai fazer é: eu não posso chorar e eu não posso falar do que sinto, né? E aí pode ser que se torne um adulto que tenha dificuldade de se relacionar. E aí, quando a gente se fala em se relacionar, a gente fala nas diferentes relações, né? Que pode ser num relacionamento afetivo, amoroso, pode ser num relacionamento familiar, posterior, né? Quando for construindo a sua família. Pode ser num relacionamento na faculdade, por exemplo, com os colegas, né? Na escola. Pode ser também no trabalho, né? Aquela dificuldade de expressar, de se comunicar de fato, né? Então, a gente precisa, né, Andressa, assim, comentar que é importante muito cuidado com a infância, né? Claro, a gente também entende que não vem, as crianças não vêm, eu costumo dizer, com um manual, né? Faça assim, faça assado, né? Mas a importância da gente entender que nós, agora, enquanto adultas, e os adultos que aqui nos ouvem, né, nos veem, nós somos, sim, responsáveis, né, pelas crianças que nós convivemos, né? E eu digo isso porque não é só pelos filhos, né? Mas, Com assim, certeza. pelos pacientes, por exemplo, né, no meu caso, se tu, né, fosse para a sala de aula, para os teus alunos, para os teus familiares, os teus parentes, afiliados e etc, né? Nós somos responsáveis, porque eles nos veem como exemplo, né? Nós somos o espelho dessa criança, desse adolescente, né? E aí tem uma frase que um professor, o professor Leandro falava bastante na graduação, que a criança é como uma esponja. Ela vai sugando, sugando ali, né? Tudo que a gente faz. Então é necessário, né, que a gente cuide, que a gente também se sinta responsável, né? E aí, claro, vai aprendendo também, porque tudo é muito novo, são desafios, né? Como tu disseste, principalmente quando são pais de primeira viagem, né? Mas aqui a gente está para também desmistificar um pouco disso, né? E não é aquela situação de que ninguém vai errar. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, principalmente se são pais de primeira viagem. Existirão falhas às vezes, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o importante é nós buscarmos cada vez mais o conhecimento, compreendermos cada vez mais essa responsabilidade que nós temos com essas novas gerações, que passarão a ser futuras gerações. E se nós queremos ter um mundo melhor, com pessoas melhores, com pessoas que se acolham, que se ouvem, que se compreendem, que se comunicam de uma forma melhor, sabem dialogar, isso começa em casa, começa no lar. Precisa começar no lar, nos primeiros passos. E aí é onde nós trouxemos onde eu trago algumas situações que eu vi na internet e que eu acho que é interessante nós conversarmos aqui, porque talvez alguém esteja passando, já passou por isso, não gosta muito de comentar, porque de repente se sente mal de comentar ou não gosta de mostrar o que passou. Mas é interessante nós trazermos porque sim, infelizmente essas situações existem na nossa sociedade e elas têm chegado em muitas crianças e têm prejudicado muitas pessoas de crescer de forma saudável e de se comunicar de forma saudável.
Até Uhum. uma das questões das histórias que eu trago aqui foi um comentário na internet de uma pessoa dizendo que ela só consegue falar com as outras pessoas se for de uma forma grossa, violenta. Por quê? Porque dentro de casa, como ela cresceu, como ela aprendeu com a família, era sempre falando em tom de briga, em tom de raiva. E ela não Uhum. aprendeu a falar de outra forma, ela não aprendeu a se comunicar de outra forma. E as pessoas não gostam de se relacionar com ela porque ela acaba passando isso na comunicação. As pessoas sentem que ela é agressiva e ela, como é que eu vou mudar isso? Ela dizia na internet, como mudar isso que eu aprendi desde que eu me entendo por gente. Uhum. Uhum. Acho que o primeiro passo, né, para que ela possa modificar essa realidade é isso, né, se dar por conta, né, compreender que daqui a pouco você se comunicou e vem se comunicando a sua vida toda de uma forma não assertiva e que não é culpa sua também, né? Porque acho que o julgamento ele acaba fazendo parte, assim, e aqui também não é da gente achar culpados, né? Mas, Claro, enfim, ciclos que vão se repetindo, né? E realmente ela aprendeu a se comunicar de uma forma grossa, porque foi a forma que ela conheceu, né? Que ela aprendeu. E aí vai se reproduzindo. E como mudar, né? Acho que essa é a pergunta, assim, importante, né? Que vem nesse relato. O primeiro passo, eu diria que é aceitar essa realidade, né? Aceitar que você passou esse tempo todo, né? E aí, se existe essa incomodação, esse é o primeiro, o segundo passo, né? Para você poder pensar em modificar, né? Como mudar? Pensar, aceita, né? E pensa também, como é que eu gostaria de me comunicar? Que mensagem que eu quero passar para as pessoas ao meu redor, né? Para as pessoas que eu me relaciono. Como eu gostaria, né, que as pessoas me vissem falando, comunicando, né? E acho que é por aí que se começa a modificar. Não é um sim, período, né, fácil, não é muito claro. rápido. A gente também não consegue nem estimar tempo para essa modificação que ela vai, né, querer de fato, porque é um desafio, né? E é desaprender algo que foi aprendido durante toda a vida, né? Então, eu traria esses dois aspectos, assim. E o círculo familiar, como a gente já disse, ele é a base, por isso é difícil, às vezes, se desligar de alguns costumes que a gente traz do círculo. Sempre lembrando que a gente não quer dizer aqui que, por exemplo, seus pais, sua família tem culpa no que aconteceu com você ou em como. Às vezes, eles só reproduziram com você o que já aconteceu com eles. Eles não tinham a informação que nós, por exemplo, temos hoje, de ver a terapia como algo necessário, não só como quem tem problema, quem tem uma doença faz terapia, que é um preconceito que tinha há muito tempo atrás. Algumas pessoas têm hoje, mas já são uma exceção. Boa parte das pessoas já consegue olhar para isso de uma forma mais acolhedora, como autocuidado. E é Uhum. muito importante porque hoje a gente tem esse acesso de fazer diferente, de poder mudar aquela situação que a gente viveu quando era criança. E é interessante comentar aqui, a Clarissa, perfeito, Andressa, bem colocado, que bom, que bom. Eu faço terapia, sempre falo para as pessoas, sempre recomendo, porque a terapia me ajudou muito, fez total diferença na minha vida. Eu era muito tímida, eu passava na rua, não cumprimentava as pessoas diziam para os meus pais que eu era antipática, porque eu não Olha cumprimentava só. na rua, vê bem isso, mas não era, eu era tímida e eu tinha vergonha. Então eu sempre passava de cabeça baixa e não cumprimentava. Por quê? Porque eu tive uma dificuldade de aprender a me expressar, de colocar os sentimentos para fora. A minha família é muito Uhum. assim, eles têm dificuldade de expressar sentimentos. E eu vivi esse ciclo, a dificuldade de expressar os sentimentos, a dificuldade de querer ser sempre perfeita em tudo, o que me travava de fazer certas coisas, achando que não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer sempre o melhor, e eu sou ser humano e falho também. E é por Perfeito. isso que é interessante analisar, e tem muitas pessoas entrando, muitas mamães entrando aí também na live, o Bacana. o quanto essa família ela é a fonte
ela é a fonte do nosso futuro, é o primeiro lugar onde a gente aprende. Os primeiros professores, digamos assim, nossos, são a nossa família, são os nossos pais. E a gente precisa desse apoio positivo. Por isso eu acho interessante a gente falar, poder explanar mais com o pessoal. Como a gente sabe, como que nós vamos saber se eu tenho um ambiente positivo dentro da família e um ambiente negativo? Como separar isso? O que seria positivo e negativo? Perfeito. Então, o que seria um ambiente positivo, né? É aquele ambiente onde todo esse ciclo, né? Esse sistema familiar consegue se dialogar, né? Vamos pensar que é um casal, né? Pai e mãe e dois filhos, um menino e uma menina, né? E esse sistema familiar, ele consegue se dialogar, né? Os filhos conseguem colocar suas expressões, até os questionamentos, né? Porque às vezes uma criança, um adolescente vai até questionar, perguntar alguma coisa e ele é podado, né? Não vou te responder, fica quieto, agora não é hora, né? E às vezes a gente acha, é um detalhe, sim, é um detalhe, mas é nos pequenos detalhes, né? Então, bom, vamos pensar que é essa família, né? E essas crianças, adolescentes, eles conseguem se comunicar com seus pais. E os pais também conseguem dialogar com os filhos, né? Os irmãos entre eles. É um ambiente onde cada um consegue escutar o outro, consegue acolher o que o outro fala. E escutar e acolher não quer dizer que vai concordar, né? Pode haver, e isso é da vida haver, né? Discordância. Mas vão se acolher e vão poder colaborar com o diálogo, né? Daqui a pouco alguém não vai discordar, mas vai colocar ali a sua opinião. E vai ser um diálogo equilibrado, né? Saudável, né? Um tom de voz que consigam se escutar, que não falem ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, né? Cada um tenha seu espaço, né? Porque dentro da família, desse sistema familiar, o quanto é importante cada membro que compõe essa família ter também a sua individuação dentro da família, né? E poder colocar o seu próprio eu ali, as expressões, a sua forma de comunicar, que daqui a pouco vai ser diferente, né, Andressa? De uns para os outros, assim. Sim, Pode falar. isso até é muito interessante. Eu me lembrei agora das pessoas essa semana que falaram na caixinha, que eu perguntei como que era a característica de comunicação das famílias. E o pessoal compartilhando que as famílias falam muito alto, falam às vezes gritando e todos ao mesmo tempo. Então isso pode trazer algumas complicações também para essa criança. Porque aí aprende, né, que para você ser escutado, você precisa gritar. Quem grita mais alto, quem fala mais alto é quem é escutado. Pode ser essa a mensagem que a criança vai ter, né? Então, aí a gente consegue distinguir também o que é positivo do negativo, né? Eu acho que só para concluir essa ideia de positivo e negativo, um ambiente negativo é esse, onde daqui a pouco se grita, né? Cada um quer falar mais alto que o outro, né? Ou também só os pais falam, não dão voz para as crianças, para os adolescentes, não conseguem receber. Tem aquela questão também de serem, daqui a pouco, pais autoritários, rígidos, né? E, de novo, daqui a pouco repetindo um padrão, né? Mas aí também seria um posicionamento mais negativo, né? E aí pode trazer influências negativas nas seguintes relações dos seus filhos, né? E já te perguntando, puxando o gancho, deixa eu só ler aqui o que a Pri Amaral escreveu. A Pri, nós vamos fazer uma live também, já temos data marcada. Opa! A Pri está estudando para terapia de família, casal, então nós vamos entrar nesse assunto também, porque comunicação é vida, né? Comunicação é ação, já diz a palavra. E ela disse ali, a comunicação dentro da família tem um papel muito importante, pois ajuda no desenvolvimento da criança. Exatamente o que a gente vem comentando aqui desde o início e puxando o teu gancho, já falando com a questão desse futuro adulto. O que isso pode acontecer dentro do lar desse futuro adulto que de repente passa por essa comunicação? Os pais não dialogam, quando dialogam é em tom de briga, quando a família fala é todo mundo ao mesmo tempo e ele não consegue expressar os seus sentimentos porque não tem espaço para isso. O que pode acontecer também dentro do lar desse futuro adulto, do casal, trazendo para essa parte de casal?
Bom, daqui a pouco vai se repetir de novo, né? Esse esposo, ele não vai conseguir daqui a pouco falar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, né? Não vai conseguir se posicionar, né? Isso, claro, depende muito de como foi essa Da relação, situação. né? Mas acho que tem 3 pontos que a gente poderia colocar, né? Pode ser que não se posicione, né? Que não fale, não consiga falar os seus sentimentos, expressar o contentamento ou descontentamento em alguma ação com essa esposa, por exemplo, né? Ou pode ser uma comunicação super agressiva também, né? Daqui a pouco ele vai reproduzir esse comportamento, né, de ser agressivo, de uma fala ríspida, de não conseguir ouvir a sua parceira, né, de não conseguir acolher, e aí isso vai passar daqui a pouco para os filhos também, né? E tem aí, né, aquele mais saudável, que vai ter uma troca, né? E aí vai trocar, dialogar com a sua parceira, né, com a sua companheira. Eu acho que cabe comentar também, Andressa, se a gente for pensar na figura feminina, né? E às vezes o que eu tenho percebido e eu tenho escutado, assim, né? Mulheres que cresceram em um ambiente onde era muito agressivo, uma comunicação agressiva, uma violência doméstica também, né? E aí, por aquele sistema ser conhecido dessa forma, né? Aquilo era conhecido, a gente sabe que não é saudável, que não é positivo Sim. viver em um ambiente agressivo, né? E que tem aí agressões físicas, psicológicas. Mas é que aquela mulher conhece, né? Então, lá na sua vida adulta, né, ela vai e se relaciona com um homem que também tem esse comportamento, que também tem esse perfil mais agressivo, né? E aí ela não conseguiu quebrar esse ciclo, porque daqui a Quebrar. pouco não teve, né, conhecimento de que aquilo não era, que aquela relação familiar não era a única que poderia acontecer, né? Não é a única modalidade de relação, assim, né? Não teve acesso à informação, né? Não teve a possibilidade de fazer uma psicoterapia, não teve a possibilidade de ser escutada, né? E aí não conseguiu quebrar o ciclo, né? E ela vai se relacionar com aquilo que é conhecido. Eu trouxe esse exemplo, Sim. mas isso serve, né, para todos nós dentro das nossas relações, né? A gente busca, né? A gente tem a tendência a buscar nossos parceiros a partir daquilo que a gente conhece de relação nossa familiar, da nossa primeira relação, que é a relação familiar, né? Então, fica aí também, né, essa dica, assim, né, que a gente Sim. tende a buscar nossos companheiros a partir da nossa primeira relação. E, de novo, a infância, né, ela vai nos constituindo, né, os primeiros anos, assim, tudo aquilo que nos passam, que os nossos cuidadores, né, porque nós estamos em uma constante busca, né, de aprendizagens e também construindo a nossa personalidade, né? Então, que Sim. personalidade a gente quer para o nosso filho, né? Acho que também tem isso para a gente pensar e acho que a gente vai cutucar um pouquinho os pais hoje, né, Andressa? Os É. responsáveis, cuidadores. Lembrando os pais, lembrando os filhos, que nós não estamos aqui querendo culpar os pais, que nós não estamos querendo dizer que você, sei lá, agora tem que ir lá para os seus pais e dizer vocês fizeram tudo errado. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Às vezes eles fizeram inconscientemente, porque foi o que eles viveram, e vale reforçar o que a Rayana disse aqui, que é algo que às vezes a gente questiona muito. Mas como que aquela mulher não desiste daquele homem que maltrata ela, que violenta ela, que faz mal para ela? E é muito interessante essa parte, essa visão da psicologia que nós estamos falando exatamente aqui. O que nós vivemos em família, o que nós aprendemos no círculo, é o que nos forma como pessoas. E realmente, se essa pessoa viveu só essa forma de educação, de carinho, digamos assim, para ela Uhum, isso é o que é uma família. Ela não conhece outro exato. tipo de família. Então, muitas vezes não é porque falta coragem ou porque ela não é uma mulher forte que ela não sai de um relacionamento abusivo. Não é por isso. Uhum. É porque para ela aquilo é normal. A família mostrou assim, a família ensinou assim, e para ela, ela não conhece outro tipo de amor, ela não conhece o que é o real amor, o que é o real afeto. E por isso é muito Exatamente. interessante trazer essa parte para a gente ver o quanto a família influencia a nossa vida, influencia nossas Exatamente. relações e o nosso futuro. Se você Uhum. perceber,
como as pessoas comentaram ali, minha família fala gritando e eu também falo alto, kkkk. Eu sou assim porque a minha família era assim. Nós costumamos falar isso, às vezes num tom positivo, e pode ser positivo, pode ser que você goste de ser assim, da forma como a sua família ensinou. Mas nós também temos questões em que, infelizmente, as famílias não souberam como passar da melhor forma. Existem, sim, famílias que foram tóxicas para os filhos, e às vezes os filhos precisam se afastar. A gente não sabe o que acontece dentro de um lar, é difícil julgar e determinar alguma coisa, por isso nós temos que ter empatia e muito cuidado nesse momento. E é muito interessante trazer esse tema aqui. Até podemos falar um pouquinho disso, Rayana, desse discurso. A minha família é assim e eu também sou assim. Mas, como tu já disseste, a gente desenvolve uma personalidade. Como saber o que é meu e o que é da minha família? Porque nem sempre eu vou aprender algumas coisas com eles, alguns ensinamentos, algumas lições, mas eu posso ser diferente. A minha personalidade pode ser diferente. Sim, sim. Então, né, o caminho, assim, para conhecer, né, para identificar o que é seu e o que você herdou da sua família ao longo da sua vivência, é entrar com um processo, né, de autoconhecimento. Né? Porque ali você vai conseguir identificar o que é teu, o que é amarras da família. Às vezes tem nós, né, que a gente não enxerga, que é num processo terapêutico, e a gente vai poder falar um pouquinho, né, sobre a possibilidade de entrar para um processo terapêutico, né, para terapia, porque é onde você vai conseguir observar, né, identificar. E não é fácil, né, Andressa? Acho que cabe dizer, não é fácil, é um desafio, né? Mas é nesse processo de autoconhecimento, né? É conhecer as várias caixinhas, eu costumo dizer assim, várias caixinhas da sua vida, né? E aí ali, conforme você vai conhecendo, você também vai identificar, olha, mas isso eu sou semelhante à minha mãe. Olha só, será que eu herdei isso dela? Será que eu tenho traços dela na minha personalidade? Olha, para um pouquinho, acho que isso é semelhante com o meu pai. Acho que isso é semelhante com a minha avó. Eu gosto disso. Isso faz sentido para mim? Faz sentido eu seguir agindo dessa forma? Ou não? Eu não gosto. Meu pai fala muito grosso. Eu não gosto. Eu me irrito com essa fala grossa. Mas eu falo grosso também. Então, aí você vai aprender, né, a partir de se conhecer, como é que você vai modificar aquilo que você não gosta, né? Então, sim, é possível identificar o que você herdou e o que é seu, né? Porque nem tudo a gente repete, né? A gente vai construindo, somos seres únicos, né? Exatamente. E a Mônica comentou agora conosco, melhor tema. Que bom, Mônica, que você está gostando. Que bom que nós podemos estar chegando até vocês com esse tema, que é muito relevante. Às vezes a gente não analisa, mas sim, as nossas relações influenciam também na nossa comunicação. E comunicação e psicologia andam muito juntas, como nós já falamos aqui, né? Andam muito juntas, porque o que nós desenvolvemos, o que nós falamos, a forma como nos expressamos e posicionamos, tem muito a ver com a forma como nós fomos apresentados para o mundo, como nós recebemos os primeiros ensinamentos. Sim. Sabe, Andressa, que antes um pouquinho da gente entrar na live, fiquei pensando, né? Como é que eu me comunico? Veio, assim, sabe, um teste, né? E eu me coloquei em análise, assim, um pouquinho antes de a gente começar. E aí, nunca tive, sabe, uma dificuldade de me comunicar. E eu fiquei pensando, mas por que será, né? Eu poderia ter tido dificuldade de me comunicar, né? E aí, acho que uma das coisas, assim, um dos fatores que foi bem importante, um fator positivo para mim, me tornar comunicativa, ser comunicativa, foi estar inserida na minha comunidade. Que foi isso que veio, assim, sabe? Talvez tenha outras coisas, né? Mas o que eu poderia compartilhar, porque a minha família, principalmente os meus avós, eles sempre foram muito ativos na comunidade, né? E, assim, fizeram parte de algumas entidades, de coordenação. E eu, por ficar com eles, né, no período que a minha mãe saía para trabalhar, eu andava sempre com eles, né? E eles sempre muito bem comunicativos.
produtivo, sempre interagindo com muitas pessoas. Então, eu acho que ali eu fui aprendendo, né? Por quê? Porque eu tive exemplos, eu tive modelos que eu me espelhei em tais modelos, né? Então, da gente poder colocar aqui na live, né? Foi por isso que eu trouxe esse link, assim, que não é só a família. A gente sim tá falando bastante, como a gente já disse, é o primeiro círculo, mas está aí a escola, está aí a comunidade, né? Se você frequenta alguma entidade religiosa, bem, algum grupo, né? Algum grupo de adolescentes. Então, assim, né? A gente vive em sociedade, a gente somos, na verdade, né? Seres sociáveis. Né? Essa é a nossa, né, a nossa raça, vamos dizer assim, né? A nossa característica, né? Então, o quanto é importante a gente compreender que esses espaços sociais sim influenciam a nossa comunicação, né? Essas relações também são tão importantes quanto, né, a família, por exemplo. Mas essas relações, elas vão em um segundo momento, né, na nossa vida. E é bom a gente sempre lembrar que tudo é uma construção, tudo é um processo. As dificuldades que você teve, esse processo de autoconhecimento que nós acabamos de falar, que é muito importante para te ajudar a entender o que você herdou, o que é seu mesmo, para você saber que comunicação você terá, como desenvolverá. Tudo isso é um processo. Pode levar tempo para se concretizar, para você chegar lá, mas a importância de viver os processos, de viver cada passo, de aprender com cada um desses passos e também passar isso, como a gente disse, para as crianças, para as futuras gerações, a importância do aprendizado, desse passo a passo, de cada contato, do que nós aprendemos com cada contato. Como tu disseste, nós somos sociais, nós precisamos, desde os primórdios, as pessoas, os povos sempre deram um jeito de se comunicar. Então, já nos comunicamos de várias formas, às vezes até por sinais, sinais de fogo, de fumaça, às vezes por imagens, desenhos. A gente precisa, é nossa necessidade, e as pesquisas dizem que 80% do nosso dia é comunicação. E não é só através das palavras, é o contexto geral de tudo. Eu acho que vale trazer, né, Andressa, que a nossa comunicação ficou bem difícil, assim, nesse período de pandemia. Porque é isso que tu tá dizendo, não é só o fato da gente comunicar. Travou? Não. Achei que tinha atualizado, acho que foi só a imagem aqui. Então, não é só o fato da gente conversar, né? Da gente falar, mas é o olhar, né? É a expressão facial, é a forma como você gesticula. E isso nos fez falta nesse período de distanciamento, porque a gente ficou através das telas e vamos também, né, agradecer por isso, porque se fossem outros tempos talvez nem tivéssemos, né, essa possibilidade de se comunicar, mas ficou por um tempo difícil, né, a gente estabelecer esse olhar, esse tom da voz, né, e por sermos esses seres sociáveis, né, e que queremos e precisamos, é como se fosse uma necessidade a gente estar em contato com o outro, foi onde se desenvolveu aí nesse período de pandemia questões aí, quadros de ansiedade, né, sintomatologia depressiva, enfim, que nós fizemos falta sim uns para os outros. Acho que isso é importante dizer. Com certeza, até porque a internet, qual é a parte boa da internet? Ela nos aproxima de quem está longe, essa é a parte boa. Ela nos dá mobilidade, ela nos dá liberdade. Mas eu acredito muito também que nada substitui o toque, o abraço, o estar perto. Não tem nada, né, que substitua isso. Sim, é a nossa diferença, né? Essa possibilidade de se olhar, né? De se acolher, de se escutar, né? De ter empatia, como tu disseste também ali, né, no início da live, porque nós precisamos olhar uns para os outros, né? Olhar para os nossos semelhantes. E aí a comunicação também acontece através do olhar, né? Se a gente for pensar lá na família, aquela família que olha para a criança, mas olha com aquele olhar assim, sabe? Ríspido, tipo, não pode respirar, porque vai. Tem um ditado, né? Que acho que
nós vivemos, daqui a pouco, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo também. Olha, né, aquela criança tá lá no mercado com a mãe, com o pai, enfim, e quer uma coisa, tá num comércio, enfim. E aí a mãe olha, sério, aquele olhar, né, e diz, em casa a gente conversa. Ali a criança já entendeu aquele olhar ríspido, né? Um olhar de medo, às vezes fica aquela mensagem de medo, né? E claro, é importante ter limites, nem sempre vai poder comprar, né? Isso é super Com importante certeza. também. Limites não, né? Mas cuidado, né? Acho que é isso. Vamos cuidar o nosso olhar, vamos cuidar como que a gente expressa bem, né? A nossa E face. foi o que nós conversamos hoje, que como tu disseste aí do olhar, mas existem diversas formas de comunicação. E aí nós entramos num assunto que é um tabu e que é um assunto difícil de se falar hoje em dia, que é a questão do bater. A questão do bater é uma Uhum. forma de comunicação. Você está Perfeito, é errado. verdade. Então, Uhum. você está errado, eu vou te castigar dessa forma. Só que é uma forma que o pessoal cresce dizendo, não, mas eu cresci, tô aqui, tô bem, tô vivo, tô inteiro e Uhum. apanhei e tô aqui. Mas às vezes a gente não percebe os pequenos detalhes que ficaram dessa situação na nossa vida. As marcas, né? As marcas, daqui a pouco até traumas, né? A gente não sabe mensurar, né? Como é que foi esse bater nessa criança para aprender, Sim, né? E aí, o que ela vai aprender, né? O que ela vai aprender apanhando? Claro, a gente precisa considerar, né? Eu sei que lá, antigamente, nas outras gerações, claro. é isso que se sabia, que Que era se ensinar, aprendia. Exato. colocar limite, ok, né? Isso é histórico também, faz parte da nossa história. Mas o que se aprende em apanhar? Aprende a reproduzir isso, um comportamento violento. A criança não vai aprender que não é para ela fazer tal coisa apanhando. Porque talvez o adulto que bateu nela nem disse, né, o porquê Por que quê? estava tendo aquele comportamento violento sobre o corpo do outro, né? O jeito do corpo do outro. Então, é muito melhor, né? E eu sou totalmente a favor de sentar, de olhar nos olhos da criança, de se abaixar, né? Comunicar. Fulana não pode fazer isso, por isso, por isso e por isso. Não adianta você dizer, fulana, você não pode fazer porque é feio. É, Feio é algo tão amplo. O que é feio, né? tão amplo, né? Então, diga, olha, você não pode puxar o cabelo da colega porque dói. Bom, ela sabe que dói. É esse o motivo, dói. Então a gente precisa comunicar para as nossas crianças o que é legal, o que é bom, o que pode e o que não é legal, o Não, que não ela... é bom e o que não pode, né? Assim elas vão aprender. Agora bater, ela vai daqui a pouco bater na mãe, né? Eu já vi, né, Exato. crianças baterem no rosto da mãe lá na escola, né, na educação infantil. Começa a bater nas outras crianças, nos outros colegas, né? Porque é o que ela tá aprendendo em casa. É Sim. um comportamento que ela tá aprendendo. E por muito tempo, eu assumo aqui, porque por muito tempo, antes de fazer terapia, eu pensava igual muitas pessoas pensam. Eu pensava também, ah, mas eu apanhei, mas eu tô aqui viva. E aí eu fui fazer terapia. E aí eu fui Uhum. entender que muitas daquelas situações, por pequenas que fossem, deixaram marcas. Porque o que a criança vê quando o pai ou a mãe ou os cuidadores batem nela, o que ela imagina? Gente, essa pessoa que era para me amar, para me ensinar, para me guiar, está me Proteger. batendo, para me proteger, está me batendo. E Uhum. aí ela vai ter o quê? Ela vai ter medo. E Uhum. medo e temor são duas coisas muito diferentes. Existe a questão de você ter um respeito, um Uhum. amor por aquela pessoa e o medo. E tem crianças que você vê claramente que quando os pais olham para elas de um jeito, elas olham, elas já se fecham de medo. Favor, E eu né? acredito que não é isso que nenhuma família deseja, que nenhum pai deseja. Ninguém deseja o medo do seu filho. Você quer o respeito, o amor dele também, como você ama.
os filhos. E a gente entra muito na questão também religiosa, que eu tenho a minha religião, tu tem a tua, em que às vezes as pessoas querem usar um pouco da Bíblia, da palavra, para dizer, não, pode. Mas vários estudos hoje já nos dizem que aquele verso que fala da vara na Bíblia não é vara de bater, é vara de ensino, é ensinar. O que era o pastor antigamente, que é um exemplo muito trazido na Bíblia? O que era o pastor? O pastor era aquele que cuidava das ovelhas, que guiava as ovelhas. E o que ele fazia com a vara do pastor? A vara era para chamar, às vezes ele dava uma cutucadinha ali para chamar elas de volta, puxava elas de volta, mas nunca com violência, sempre com o cuidado de ensinar. E é isso o que diz ali, por isso nós temos que ter cuidado com interpretação de texto também, para não estar passando para uma sociedade algo que não está escrito, algo que não está dito ali. A gente sabe o que é o ensino, o que é o cuidado que a família deve ter. Então... E aquilo, né, Andressa, assim, violência gera violência, né? Então, como que nós vamos querer um mundo menos violento, um país, um estado, uma cidade menos violenta, se nós estamos sendo violentos, né, nos pequenos detalhes? E aí, assim, é algo hostil às vezes também. Então, a importância da gente se autoanalisar, se conhecer o ambiente, né, onde nós estamos inseridos, né, e que mensagem nós estamos passando naquele ambiente e que mensagem também nós estamos recebendo, né? Porque senão a gente não se dá por conta dos nossos atos, né? E aí das falhas que a gente tem, né? A Mônica disse ali, os pais não sabem explicar, é só não e Deus, se questionarmos o porquê apanhamos. Infelizmente, antigamente era muito assim, né? Os filhos não podiam nem perguntar, nem... Não tinha voz, não. Aqui você não fala. Agora aqui é só os adultos. E a criança de lado. Mas como a gente já falou bastante de família e o nosso tempo está indo, vamos tentar entrar em mais alguns círculos aqui. Falamos muito de família porque é o primeiro, mas depois nós vamos para a escola, né? O círculo escolar. E como é que nós desenvolvemos a comunicação nesse círculo com os professores, com os nossos colegas? Como que isso acontece ali? Tudo depende, né? Depende já da bagagem que você traz da casa, da sua família, né? E a escola, muitas vezes, ela é um fator de proteção, né? Porque é um outro ambiente, é um espaço social, onde existe ali outras crianças que você vai socializar, outros adolescentes, existe também os adultos, né? Profissionais. Mas é importante pensar que essa criança, esse adolescente vai chegar na escola já com essa bagagem adquirida e que aí ele vai seguir construindo. Então, o que acontece? Muitas vezes chega na escola aquela criança que tem uma dificuldade de interagir, né? Se auto-exclui do grupo, né? E aí, muitas vezes, está relacionado com a forma em que a comunicação, né, foi passada para ela. Isso, não podia perguntar, tinha que ficar quieta, engolir o choro. E aí existe dentro da escola a dificuldade de acolher essa criança, porque ela se auto-exclui, vamos dizer assim, porque ela fica lá no cantinho dela, muito quieta, né? Não consegue verbalizar, e não consegue, não é porque não quer, muito tem o desejo de verbalizar, de interagir, mas apresenta uma grande dificuldade, né? Algumas vezes ela se solta, né? Ela chega na escola e, bom, tô longe da família, dos pais, agora solta tudo, se liberta, porque... E aí eu acho que o que eu fiquei pensando, assim, que é importante a gente cuidar, né, tomar cuidado, é quando é uma criança que daqui a pouco é muito introvertida, né, e tem uma dificuldade de ir lá na escola apresentar um trabalho na frente, e daqui a pouco os colegas começam a rir, debochar, né, e aí isso pode ser prejudicial, né, então a importância de cuidar essa relação também na escola. E sim, como tudo, né? Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, a escola ela tem um fator de proteção muito importante. E às vezes também é a escola, né, que vai poder comunicar a esses pais que algo não está tão legal
na relação desse filho, né? E a escola, com esses colegas, com esses amigos, em questão de linguagem, às vezes pode fazer com que essa pessoa não tenha mais a coragem de ir à frente, ou pode fazer com que ela fique com medo na hora de apresentar um trabalho. E aí, em outras situações, em outros momentos, se isso não for resolvido ali, não forem pensadas situações, o que fazer, formas de resolver o problema, aquela criança pode não querer mais ir, pode passar mal sempre antes de ir para a escola, ela pode se sentir mal também, porque ela vai encontrar, às vezes, muitas pessoas com quem ela vai se relacionar, com quem ela vai conversar. E também pode ser um espaço muito positivo, porque daqui a pouco, nesse ambiente, né, nesse grupo, é um grupo super acolhedor, muito receptivo. Então, ali ela vai se sentir valorizada. Ali ela vai poder contar, ela vai poder falar, ela vai poder apresentar um trabalho e vai se sentir bem incluída, né? E aí, daqui a pouco, é ali mesmo, né, nesse segundo círculo, que a criança, adolescente vai se dar por conta que ela pode sim falar. Mas que lá na casa dela existe uma problemática, né? Existe ali um sistema familiar que é peculiar da sua casa, né? Do seu ambiente familiar. Mas que isso não quer dizer que ela não pode se comunicar em outros espaços e que a comunicação dela não é importante, né? Então, de novo, sempre tem os dois lados. Sempre, sempre tem. E a gente deve buscar, nesses casos, o ideal, o melhor, um equilíbrio, para que ajude essa pessoa a também ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais tranquila, se comunicar de forma mais equilibrada, conhecendo o outro, conhecendo primeiro ela, para que ela consiga se relacionar com o outro, né? Porque é aquela questão, se nós não nos amamos primeiro, se nós não cuidamos de nós primeiro, nós não conseguimos passar, não conseguimos transmitir isso para o outro, que é muito importante. E entra na questão também dos amigos, da convivência com esses amigos da adolescência, em que agora esse adolescente vai conhecer novas expressões, vai criar sua própria linguagem com os amigos, as gírias. E aí, às vezes, ele chega em casa com essa nova linguagem e a família, às vezes, barra também. De onde vem essa linguagem? É um espanto, porque a família não tem costume também. E vem essa linguagem nova para a família e eles, não, peraí, aqui não. Como lidar com isso? Por mais difícil que seja, né? Mas a melhor forma em todas as situações é o diálogo. Tentar se aproximar, né, da família, do pai, da mãe, do irmão e explicar, né? Falar da importância. Olha, eu falo isso porque eu aprendi lá no grupo da escola e eu gosto, a gente identificou que é legal, para mim é importante e eu achei que eu poderia comentar isso aqui em casa. Tá ruim para vocês? Como é que é para vocês, né? Primeiro, dialogar, colocar a importância para si, né? Olha, isso é importante para mim. E também devolver essa pergunta para a família. Como é que é para vocês eu falar isso aqui em casa? Tá tudo bem? E aí, dentro desse diálogo, a família e aquele adolescente, aquela criança, vai poder construir, daqui a pouco, até uma nova forma, né, de se comunicar, a partir até dessa fala desse adolescente, né, desse insight, enfim, que ele teve lá na escola a partir de uma gíria. Com certeza. E também nós podemos, comentando nessa questão de escola, de como a escola nos influencia e nos ajuda a desenvolver a comunicação, comentar com os professores, de poder oportunizar esses momentos cada vez mais para esses alunos, para que eles tenham acesso e se sintam confiantes para se expressar na escola, se talvez em casa, às vezes, eles não conseguem ou não têm tanta abertura, mas ajudar na escola também essas crianças a se sentirem parte, a conseguirem se expressar, a saber que ali tem confiança, tem alguém que vai ajudá-las. Perfeita colocação, Andressa, porque acho que cabe dizer, né? E não me interpretem mal o que eu vou comentar agora, mas a escola, assim como os outros ambientes, ela pode ser um fator de proteção, como pode ser um fator de risco também. Né? Então, acho que assim, perfeito a tua colocação quando diz vamos acolher. Professores, né? Vamos também acolher, porque às vezes em casa não acolhe, num segundo espaço social não acolhe, e aí?
né? Que relação de comunicação essa criança vai estabelecer daqui a pouco pro resto da sua vida, se não tiver outros espaços sociais que vai possibilitar, né, uma comunicação mais assertiva. Então, acho que é super importante a gente estender isso, né? Com certeza. Já está quase acabando, falta bem pouquinho o nosso tempo aqui no Instagram. Boa, né? Viu como passa rápido? Eu disse que ia passar rápido, que nós vamos ter que marcar outra live, porque foi muito bom hoje. Eu acredito que trouxe algumas ideias novas para muitos aqui refletirem, pensarem sobre o seu círculo, sobre a sua comunicação, sobre o que pode ter acontecido. Mas eu quero que tu deixe para nós agora, nesse final, uma mensagem para as famílias, para os pais, para a escola, de como auxiliar essa criança que está aí se desenvolvendo, que está desenvolvendo a sua comunicação, para que a gente não passe pelas dificuldades que nós temos passado hoje, que eu tenho visto, que as pessoas têm me procurado com medos, com angústias, o suor, a taquicardia, o pavor de se comunicar com o público, de ver pessoas, de se relacionar com pessoas. Eu destaco aqui, Andressa, né, 2 pontos. Um primeiro ponto é acolher, porque não existe uma relação de aproximação se não tiver olho no olho, se não tiver acolhimento. E as nossas crianças e os nossos adolescentes estão carentes de acolhimento, carentes de olhar no olho e de se sentir acolhido pelaquela família, de se sentir valorizado. Então, o primeiro de tudo é acolher. E é acolher não só com palavras, mas com a sua forma de se expressar. Né? Expressar o seu olhar, estender os braços para acolher, né, o filho quando chega em casa. E um outro aspecto que eu trago é limites. Eu tenho escutado uma dificuldade gigante dos cuidadores atuais, né, conseguirem delimitar e colocar a importância de limite. E limite faz parte da nossa vida. Nós vivemos em sociedade, nós temos regras, nós podemos fazer tudo como queremos. E aí, isso também é comunicar para a vida, né? Então, são 2 pontos assim, que eu acho fundamentais, porque o acolhimento vai te possibilitar uma boa relação e uma boa comunicação com o teu filho, com o teu adolescente, com o teu aluno. E o limite também vai proporcionar que ele também possa se inserir em outras relações, sabendo que existe limite, né? O meu limite e o limite do outro, o teu limite também, né? O limite das relações, que elas estão se perdendo. A gente vê relações sem limite nenhum. Então, eu acho que seriam esses 2 pontos assim, que eu entendo que são fundamentais. Incrível, isso mesmo, super concordo. A Mônica disse: quero mais live, vamos programar mais uma live, porque esse assunto tem muito o que falar, muito o que comentar, e eu espero que vocês tenham conseguido refletir um pouquinho hoje de como as relações, os círculos pelos quais você passou, trouxe uma bagagem para a sua comunicação, como melhorar aquilo que precisa ser melhorado, buscar ajuda. A Rayana está aqui, ela atende online. Se você perceber que precisa de uma ajuda maior da terapia, sigam a página dela, a gente tem colocado ali o contato, conversem com ela se vocês precisam. E tem muito mais para falar, mas o nosso tempo já está acabando e o Insta vai nos cortar. Rayana, muito obrigada. Foi incrível mesmo, como eu já esperava. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada por esse momento. E é isso, quem precisar identificar, né, que está tendo algum prejuízo na sua comunicação e nas suas relações, fiquem à vontade para me chamar também. E fica aqui um abraço bem carinhoso. Obrigada, um abração para ti também. 1 minuto. Então tá, pessoal. Tchau, Até. Até a próxima live. Valeu! Até. Tchau, tchau.